Livro de Jó, capítulo 4, versículo 1, está escrito: Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: Se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir? Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam e você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Ao ser atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Pense bem, será que algum inocente chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade semeiam o mal, isto mesmo eles colhem. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro de sua ira são consumidos. Cessa o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos são quebrados. O leão morre porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Seja muito bem-vindo. Esse é o terceiro vídeo que nós estamos fazendo sobre a história de Jó. E agora nós já entramos na parte em que os amigos de Jó, vocês lembram, eles tinham ficado durante 7 dias em silêncio e agora eles passam a falar com Jó a respeito do sofrimento que Jó estava passando. E algo que é muito evidente em toda a discussão que os amigos de Jó fazem com ele é o raciocínio casuístico, ou seja, o raciocínio de consequência, causa e consequência, de que se você faz algo bom, você irá colher coisas boas. Porém, isso não é muito evidente na vida de Jó, não é mesmo? Jó, que até então era um homem reto, justo, permaneceu, né, um homem reto, justo, íntegro, estava sim colhendo coisas boas. Tinha grandes riquezas, tinha uma família muito abundante, né? Mas até que em determinado momento ele passa por menos dificuldade. E isso nos mostra que, não, esse raciocínio que os amigos de Jó estão desenvolvendo, de que se você fizer coisas boas, você vai ter coisas boas apenas, isso é um raciocínio errado, que não corresponde de fato a toda a realidade. E aqui o amigo de Jó, inicia o seu primeiro discurso falando sobre isso, que Jó tinha uma conduta impecável, uma conduta irrepreensível. Porque que vai falar que, no versículo 3, ele ensinava muitos e fortalecia as mãos cansadas. Ou seja, Jó tinha na sociedade um papel de mestre, um papel de ensinador, alguém que tinha uma conduta impecável e de inspiração, e também tinha misericórdia, porque ele fortalecia as mãos cansadas. Ainda vai dizer que as palavras dele sustentavam os que tropeçavam, ou seja, traziam consolo e também fortaleciam os joelhos vacilantes. Ele edificava aos outros. Isso nós podemos trazer para nós mesmos. Será que nós estamos como Jó, pessoas que trazem um ensino às pessoas, que trazem misericórdia aos outros, aqueles que estão com os joelhos vacilantes, que nós estamos entendendo que essa pessoa que talvez não está bem hoje, talvez ela só precise de uma palavra nossa, ela só precise de um abraço, ou alguém que possa ouvir a sua dor. Isso é algo a ser pensado, não é mesmo? E aqui ele inicia seu discurso assim. Jó, até então, era um homem que tinha esse histórico, esse antecedente de alguém que fazia todas as coisas certas. Mas, quando, no versículo 5, chega a vez dele, a vez de sofrer, agora ele perde paciência. A princípio, né, isso que ele faz conclui. Jó perde paciência e ele fica apavorado ao ser atingido. A princípio, parece que Jó não tinha confiança no temor a Deus. Ele não tinha esperança na integridade dos caminhos dele, porque ele faz a dizer, é impossível que alguém que é inocente, alguém que teme ao Senhor, vá passar por coisas que Jó estava passando. Então, ele só tem uma conclusão a ser feita a respeito de Jó. Jó cometeu um pecado. Jó cometeu algum engano, algo errado, que ele não estava confessando, e por isso ele estava sofrendo. E não é isso que ele fala aqui no versículo 8, porque aqueles que lavam iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo ele escolhe. Ou seja, é apenas, de acordo com o raciocínio que ele faz, aqueles que vivem na iniquidade que vão sofrer o mal. Mas não é isso que ocorre na vida de Jó, realmente. Não é isso que nós estamos vendo aqui, porque de acordo com a nossa visão de mundo, aquilo que nós entendemos que é além daquilo que nós conseguimos ver, coisas ruins acontecem com pessoas boas sim, independentemente daquilo que nós fizermos. É claro que nós tendemos a colher sim aquilo que nós plantamos, isso é verdade, mas nesse mundo nós estamos sujeitos sim a aflições, nós estamos sujeitos sim a passar por situações difíceis que não estão relacionadas às vezes
com aquilo que nós fazemos. Continuamos no versículo 12. Uma palavra me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Entre pensamentos e visões noturnas, quando o sono profundo e cai sobre as pessoas. Sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim, e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconhecia a sua aparência. Um vulto estava diante de meus olhos, houve silêncio e ouvi uma voz. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados como a traça. Nascem de manhã, e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que ninguém se importe com isso. Se o fio da vida lhes é cortado, morrem e não alcançam a sabedoria. Aqui parece que ele tem alguma influência espiritual, alguma influência que não se sabe dizer se é boa, se é maligna, mas ele vai dizer que durante a noite, no momento que estava dormindo, ele teve uma visão, um pensamento noturno, em que caiu-se sobre ele um espanto e um tremor. Então um espírito aparentemente passa por ele, esse é o relato que ele traz aqui, e vai trazer essa reflexão a ele, a reflexão que também vinha ao encontro da situação de Jó. Vai falar aqui, versículo 17, que é uma pergunta: pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do Criador? E, em primeira instância, nós podemos dizer que não, ninguém é justo diante de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da graça, da glória de Deus. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 3, 23. Então, é verdade, ninguém pode ser justo diante de Deus. Mas, no versículo 18, ele tem uma conclusão que não talvez tenha muita respaldo com a realidade, que vai dizer que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Será mesmo que Deus não confia em seus servos? A gente não tem muito texto bíblico que vai dizer isso, não é mesmo? Porque Deus confiou primeiramente aos anjos, que foram ministros que vieram servir àqueles que estavam sendo salvos. O livro de Hebreus vai falar isso. E também, no apóstolo Paulo escreve em Coríntios que Deus confia em nós o ministério da reconciliação. Então, esse raciocínio que ele diz aqui, de que Deus não confia nas pessoas, e porque, primeiramente, não confia nos anjos, porque a eles atribui faltas, e depois também não confia em nós, é algo que não corresponde, de fato, à realidade. Então, nós já estamos aqui destruindo um pouco desses raciocínios, dessas falácias que ele realiza contra a vida de Jó. Continuemos, capítulo 5, versículo 1. Grite agora para ver se há quem responda, e para qual dos santos anjos você se voltará, porque a ira mata o insensato, e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo vi o insensato lançar raízes, mas logo declarei maldita sua habitação. Os filhos dele estão longe do socorro, são espezinhados nos tribunais, e não há quem os livre. A sua colheita o faminto devora, arrebatando até o que se encontra no meio de espinhos, e o sedento suga os seus bens. Porque a aflição não vem do pó, e o sofrimento não brota do chão. Mas o ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas, voam para cima. Quanto a mim, eu buscaria Deus, e Ele entregaria a minha causa. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Faz chover sobre a terra, e envia água sobre os campos. Põe os abatidos num lugar alto, e conduz os enlutados a um lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos, para que não possam realizar os seus projetos. Ele apoia os sábios na própria astúcia deles, e o conselho dos que tramam não chega a vingar. Do dia eles encontram as trevas, e ao meio-dia andam tateando como se fosse noite. Porém Deus salva da espada que lhe sai da boca, salva os necessitados das mãos dos poderosos. Assim, há esperança para os pobres, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Aqui ele continua firme em seu raciocínio, em seu pensamento de que Jó estava em pecado, de que Jó estava agindo em iniquidade, porque é isso que ele vai dizer aqui no versículo 2, onde vai falar que a ira mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Então ele está confiante de que Jó estava assim agindo como insensato, agindo como um tolo, e por isso estava sofrendo as consequências dos seus atos. No versículo 7 ainda, ele traz uma nota ainda mais pessimista, que vai dizer que o ser humano nasce para o sofrimento, e como as faíscas das brasas voam para cima. Talvez era essa a conclusão que qualquer pessoa chegaria ao ver a situação de Jó. Alguém que estava sofrendo, alguém que aparentemente não tinha nenhuma esperança, que estava vivendo uma situação adversa, onde aos olhos de alguém que enxerga apenas o mundo entre causa e efeito, só poderia chegar à conclusão de que ele tinha
a de que Jó estava em pecado e de que ele sim tinha alguma culpa, algo a ser imputado nele para estar sofrendo tudo isso. No versículo 8, nós lemos aqui, ele passa a aconselhar Jó o que ele faria se estivesse no lugar de Jó. E ele faz a dizer aqui: quanto a mim, eu buscaria a Deus e ele entregaria a minha causa. Como se Jó não estivesse buscando a Deus, não é mesmo? Como se Jó não fosse alguém que nós lemos nesse capítulo 1, alguém que fazia sacrifícios a Deus durante a noite, porque talvez seus filhos tinham pecado contra Deus, alguém que permanecia fiel, alguém que não blasfemava contra Deus, ainda que sofresse. Então, Jó sim busca Deus, ainda que ele não reconheça isso. Jó busca ao Senhor, mesmo que ele não tenha justificativas, não tenha motivações para o fazê-lo. Continuemos no versículo 17. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Portanto, não despreze a disciplina de Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias ele o livrará, e na 7ª o mal não tocará em você. Na fome ele livrará você da morte, na guerra do poder da espada. Você estará abrigado do açoite da língua, e quando vier a destruição, não ficará com medo. Da destruição da fome você dará risada, e dos animais da terra não terá medo. Porque com as pedras do campo você fará aliança, os animais silvagens viverão em paz com você. Saberá que a sua tenda está em paz, percorrerá suas posses e não achará falta de nada. Saberá que a sua descendência se multiplicará e que a sua posteridade será como a erva da terra. Em robusta velhice, você descerá à sepultura como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Veja bem, isso é o que investigamos. E assim é. Ouça e medite nisso para o seu bem. Ele então vai trazer aqui as bênçãos de alguém que segue a Deus, as bênçãos de alguém que anda nos caminhos de retidão e de integridade. Porque no versículo 17 ele vai falar aqui que é bem-aventurado, ou seja, é mais do que feliz, aquela pessoa que sofre a disciplina de Deus. Porque Deus, como um pai, disciplina os filhos a quem ele ama. E na continuação desse versículo vai falar que nós não devemos desprezar a disciplina do Todo-Poderoso. Então aqui nós podemos entender que ele tinha compreendido a situação de Jó como uma disciplina, como uma repreensão que Deus estava fazendo contra o próprio Jó, quando na verdade nós entendemos que não era uma disciplina. Jó não estava sendo disciplinado por Deus. Jó estava servindo como um exemplo para o próprio Satanás e para todo mundo inteiro, que as pessoas adoram a Deus não por aquilo que elas recebem dele, mas por causa de quem Deus é. Essa é a tônica, é a mensagem principal de todo o livro de Jó. A adoração a Deus em meio às adversidades, em meio às situações de dificuldade. Nós podemos concluir ainda então o versículo 18, onde ele vai trazer mais uma esperança, porque Deus traz a ferida e ele mesmo faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. Ainda que Deus permita que coisas ruins aconteçam com pessoas boas, nós podemos confiar nele, porque as mesmas mãos que fazem a ferida, no caso de Deus, irão curar. Então nós podemos confiar nele, nós podemos descansar. Nisso ele estava certo. Nisso ele nós podemos concluir que sim, ele acertou nessa parte onde ele disse que Deus disciplina aqueles que amam, nós não podemos desprezar a disciplina dele, e que também ele mesmo faz a ferida e a cura, traz a cura também. No versículo 27, ele conclui seu discurso dizendo: veja isso e medite bem, investiguemos todas essas coisas. Então nós terminamos o vídeo de hoje com o mesmo conselho que ele traz para a gente. Investiguemos todas essas coisas, meditemos, que significa imaginar, que significa de fato ruminar tudo isso que foi falado aqui, para que assim nós tenhamos uma vida mais sábia, mais compreensiva de toda a verdade da nossa vida. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar, para que também mais pessoas possam ser alcançadas por essas verdades.